Meus queridos, eu sei que nós estamos num tempo de consagração, um tempo de jejum, de oração, de entrega pela unidade da nossa igreja local e também por nossa santificação pessoal. E refletindo sobre isso no decorrer da semana, decidi compartilhar com a igreja um texto. Falamos sobre esse texto no ano passado e eu gostaria de rememorá-lo com vocês nesta noite. Um texto que fala sobre bases para os nossos relacionamentos serem de fato transformados pela graça de Deus. São fundamentos, princípios e valores para que todas as nossas relações, sejam eclesiásticas, familiares, profissionais, sociais e por aí vai, elas experimentem essa transformação que vem do alto por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta noite convido você a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Estaremos lendo juntos a partir do versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. Todos encontraram? Posso ler? Assim diz a palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, do que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Apenas até aí. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua verdade, pela tua palavra lida nesse ambiente de comunhão. E nós te suplicamos, Senhor, que o teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento nessa noite. Que essas virtudes sejam praticadas pela tua igreja. E nós sabemos que carecemos do teu Espírito que nos capacita a viver essa verdade. Te pedimos que em nosso coração haja uma mudança nessa noite, para que todas as nossas relações possam transbordar da presença do teu amor. Não um amor fingido, não um amor encenado, mas um amor sincero e genuíno, Pai. Nós te suplicamos que nessa noite haja uma mudança radical nas nossas relações, em qualquer segmento. E que tudo isso, ó Deus, possa glorificar o teu santo nome, ó Deus. Que as pessoas possam encontrar nas nossas relações marcas de um Deus vivo que nós servimos. Portanto, ó Deus, muda o nosso coração, transforma o nosso entendimento e fortalece os nossos relacionamentos para a tua glória. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aos 18 anos, quando eu ingressei nas Forças Armadas,
eu tive que aprender a utilizar um fuzil automático leve, calibre 7,62. E naquele fuzil, Danilo, havia duas opções de disparo. A opção de disparo intermitente e o disparo automático. No disparo intermitente, você efetua tiros sucessivos com intervalos. São tiros controlados, tiros técnicos. Agora, já na opção automática, você efetua a conhecida ou popularmente chamada de rajada. Vários tiros de uma vez só. Bom, por qual motivo eu estou falando isso? Olhando para o texto que acabamos de ler, podemos perceber que, metaforicamente falando, o apóstolo Paulo ele é um bom atirador. Ao escrever a sua carta aos Romanos, ele efetua disparos intermitentes e disparos de rajada. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo efetua disparos intermitentes. No capítulo 1, ele faz um disparo teológico e depois traz toda a fundamentação. No capítulo 2, mais um disparo teológico e traz novamente a fundamentação. E isso vai acontecendo sucessivamente do capítulo 1 ao capítulo 11. Contudo, do capítulo 12 em diante, parece que Paulo utiliza um modo automático. Ele começa a disparar inúmeros mandamentos práticos. Então, de acordo com o contexto de Romanos capítulo 12, parece que Paulo pegou uma espécie de metralhadora santa e começou a disparar mandamentos para todo lado. Ele ali deu uma rajada de decretos e preceitos a serem observados por todos nós. E a grande pergunta que surge é a seguinte: em que alvo Paulo está efetuando esses disparos? Bom, nós sabemos que o alvo do apóstolo Paulo é a transformação dos nossos relacionamentos. Ali, de forma intensa, concisa, sucessiva, Paulo está declarando valores e mandamentos que devemos manifestar na relação com os nossos irmãos na fé e até mesmo com aqueles ingostáveis, pessoas indigestas, ou até mesmo com os nossos inimigos. Portanto, quais são os mandamentos que Paulo disparou para transformar os nossos relacionamentos? Quais são esses preceitos para que possamos desfrutar de relacionamentos transformados? Bom, e essas respostas encontraremos no próprio texto a ser exposto nessa noite. E eu começo dizendo que Paulo traz inicialmente o fundamento para as nossas relações eclesiásticas, entre irmãos na fé, aqueles que nasceram de novo. E o primeiro mandamento, ele apresenta no versículo 9, onde ele diz o seguinte: que o amor seja sem hipocrisia. Eu queria pedir para projetar o versículo 9 aqui, por gentileza. O amor seja sem hipocrisia. Então, perceba que o amor está encabeçando essa lista. E tudo que vem em seguida é uma expressão desse amor, que também deve ser sem hipocrisia. E aqui no texto, a palavra hipocrisia vem da raiz grega hipócrites, que significa estar escondido atrás de alguma coisa. Na antiguidade, o hipócrita, ele era o ator de teatro, que encenava, que usava máscaras. Portanto, Paulo está nos ensinando que quem ama não usa máscaras. Quem ama não se esconde atrás de um personagem. Quem ama não é fingido, porque o amor cristão ele é sempre verdadeiro. Ele é sempre sincero. Então, se existe falsidade, hipocrisia, logo não se trata de amor bíblico. Trata-se apenas de uma encenação, um simulacro, um drama teatral, ou seja, parece, mas não é. Porque aonde a hipocrisia está presente, o amor bíblico está ausente. Porque no máximo que a hipocrisia consegue produzir é arte cênica. É o máximo que ela faz. É uma interpretação com palavras politicamente corretas e expressões faciais forçadas. Por isso Paulo está ordenando que o amor seja sem hipocrisia. Agora, é necessário fazer um esclarecimento a respeito desse verso. Amor hipócrita é quando eu faço algo que
aparentemente é do interesse do outro, mas na verdade é do meu próprio interesse. Por exemplo, quando eu trato alguém com palavras de gentileza, não porque eu quero enaltecer a pessoa com as minhas palavras, mas porque eu quero tê-lo em minhas mãos para que ele faça o que eu desejo. Isso é amor hipócrita. Ou seja, quando usamos a nossa gentileza para manipular pessoas a fazer o que nós queremos, isso não é amor. Isso é hipocrisia, é manipulação. Outro exemplo é quando eu pratico uma assistência a algum irmão necessitado na igreja, não porque eu me compadeço dele, não porque eu tenho um sincero desejo de vê-lo aliviado nas suas necessidades, mas porque eu quero que todas as pessoas ao meu redor digam o seguinte: olha como ele é generoso, olha como ele é bom. Meus irmãos, isso parece amor, mas não é amor de verdade. E o que Paulo está nos ensinando é que o amor não seja fingido, que o amor não seja encenado. O amor precisa ser real, verdadeiro, genuíno. Agora, existe um outro lado que nós também devemos esclarecer, porque tem muita gente que usa o argumento de que o amor deve ser sem hipocrisia para tentar justificar a sua dureza de coração. Vou explicar. Tem gente que diz assim: pastor, eu sei que eu deveria cumprimentar fulano de tal, mas eu não cumprimentei, porque nós estamos brigados, e eu não quis ser hipócrita. Então eu preferi não cumprimentar aquela pessoa do que ser hipócrita. Bom, nós não podemos confundir as coisas nesse caso. Porque fazer o que deve ser feito, mesmo com um coração indisposto, não é hipocrisia. É obediência à palavra de Deus. Aqui é uma questão de batalha espiritual. Quando você reconhece biblicamente que deve fazer algo, mas o seu coração não está disposto a fazer, e você luta contra o seu próprio coração e faz o que tem que ser feito, você não está sendo hipócrita. Você está sendo obediente à palavra de Deus. Portanto, não é correto usarmos esse verso, esse mandamento, como justificativa para deixarmos de fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Então, resumindo tudo, Paulo diz que o amor de vocês não seja fingido, não seja encenado, não seja teatral. Que o nosso amor seja mais prático e menos dramático. Que o amor seja real, genuíno, praticável. Então, ame as pessoas sem fingimento. E ainda que o seu coração não esteja disposto a isso, seja obediente à palavra de Deus e crucifique esse seu sentimentalismo. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, eu não amo fulano porque o fulano não merece o meu amor. Você não entendeu ainda que o nosso amor pelo próximo não é uma resposta aos méritos humanos. O nosso amor pelo próximo é uma resposta à misericórdia divina. A Bíblia não diz que nós amamos as pessoas porque elas merecem. Ela diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então assim deve ser. Por isso, todas as vezes que amamos pessoas, estamos correspondendo ao amor de Deus, que graciosamente foi derramado sobre nós. Então, amar é uma atitude de fé e de obediência. E ainda no versículo 9, parte B, Paulo diz: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ou seja, devemos abominar o mal com todas as nossas forças e ao mesmo tempo nos apegarmos ao bem. E o que isso tem a ver com amar sem hipocrisia? Tem tudo a ver, porque amar é encontrar felicidade em querer o bem de outras pessoas e não apenas de si mesmo. Bom, avançando no versículo 10, o verso 10 diz o seguinte: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui no verso 10, Paulo está dizendo que os crentes devem praticar o amor fraterno, que é o amor entre irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo que em Deus nós somos, de fato, uma família. Todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. E o amor praticável entre nós se torna uma espécie de sistema circulatório que dá vida aos membros do corpo de Cristo. Então, como é que nós vivemos esse amor fraterno na prática? Paulo responde no texto, ele diz que é através da honra. Quanto à honra, a gente deve dar preferência aos outros.
Então, o amor fraterno nos faz tributar honra aos nossos irmãos, nos faz dar precedência, nos faz dar a preferência. É quando a gente diz o seguinte: se existe alguém nessa igreja que precisa ser honrado, que seja o meu irmão e não eu. Se existe alguém aqui que precisa ser aplaudido, que seja o meu irmão e não eu. Se existe alguém que precisa ser recompensado, que seja o meu irmão e não eu. Porque o cristão é alguém que não busca a própria honra, mas sim a de outros. Isso é o quê? Amor fraterno praticável, de maneira tangível, de maneira real nas nossas relações. Bom, avançando no texto, o versículo 11, parte A, Paulo diz o seguinte: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Aí eu pergunto, zelo pelo quê? Eu digo, zelo pela igreja, zelo pelo reino de Deus e a sua justiça, zelo por santidade e comunhão com os irmãos, zelo pela presença de Deus. Ou seja, no que diz respeito às coisas do Senhor, Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, não sejam preguiçosos, não sejam desleixados, não sejam negligentes com a sua espiritualidade. E isso nos faz recordar das palavras do profeta Jeremias, que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ainda no verso 11, parte B, Paulo diz: sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. E aqui entendemos que o crente é alguém que serve a Deus com fervor, é alguém que permanece com seu coração em chamas. Por isso, a apatia não combina com a fé cristã, o desleixo não combina com a fé cristã, a mornidão não combina com a vida cristã. Então, de acordo com o mandamento de Paulo, nosso coração precisa estar pegando fogo. Portanto, não seja um crente morno, não provoque náuseas em Jesus, não seja como os membros da igreja de Laodiceia, aos quais Deus disse: você é morno, e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, meus irmãos, o nosso coração precisa estar pegando fogo. E o que é que isso tem a ver com os nossos relacionamentos? Tem tudo a ver. Pois quem é fervoroso de espírito, sempre tem o coração aquecido para poder amar os irmãos na fé. Quem é cheio do Espírito Santo, sempre terá zelo pela comunhão com o corpo de Cristo e a igreja. Então, crentes fervorosos de espírito se relacionam de maneira transformadora. E não tem como esperar algo diferente de alguém que está pleno do Espírito de Deus. Então, nós servimos ao Senhor com fervor santo no coração. Bom, avançando para o versículo 12, nós temos uma tríade, onde Paulo diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então aqui, para que os nossos relacionamentos sejam transformados, precisamos dessa tríade: alegria, paciência e oração perseverante. Bom, alegria em quê? O texto diz: alegria na esperança. A esperança na glória que há de ser revelada a nós. Esperança na redenção final e definitiva de todas as coisas. Porque o crente é alguém que atravessa as tempestades da vida com os olhos cravados na esperança gloriosa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra também diz: sejam pacientes na tribulação. Ou seja, as dificuldades que enfrentamos no tempo presente vão passar. Os conflitos relacionais que temos vão passar. As tristezas vão passar. Nossas dores e fraquezas também vão passar. Porque nós precisamos, meus irmãos, com fé, encarar as aflições com coragem. Então, insista, resista, mas não desista. Tenha calma. Seja paciente com seus irmãos. Seja paciente no tempo da tribulação, porque tudo isso vai passar e um dia vai valer a pena. E ainda no verso 12, Paulo diz: persevere na oração. E eu creio que ele diz isso porque só a oração enche a vida de poder e o coração de paz. Persevere em oração, porque um dia toda aflição vai se transformar em glória. É só uma questão de tempo. Portanto, para que os nossos relacionamentos sejam transformados, precisamos de alegria, precisamos de paciência, precisamos de oração perseverante.
De acordo com o versículo 13, parte A, Paulo diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Aqui no texto, Paulo utiliza o termo santos, e esse termo não está se referindo a pessoas que não pecam, não está se referindo a pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Contudo, esse termo se refere a pessoas que foram separadas para Deus, seladas com o Espírito Santo para o dia da redenção. E Paulo diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. E isso significa que até os santos passam necessidades. E de acordo com o ensino bíblico, essas necessidades devem ser supridas pelos irmãos na fé. É responsabilidade nossa. No entanto, Paulo não está falando de necessidades aparentes, tá? Ele não está falando de necessidades aparentes que são provocadas por uma má gestão financeira. Pois tem algumas pessoas que deixam de honrar com seus compromissos, para gastar em coisas não essenciais e supérfluas. Paulo também não está falando de irmãos aproveitadores, que não querem trabalhar e vivem à custa dos outros. Porque o mesmo Paulo que diz para suprir as necessidades dos santos, em outra carta ele também diz: se alguém não quer trabalhar, que também fique sem comer. Esse é o apóstolo Paulo, do Novo Testamento. Ou seja, o amor cristão, ele não é ingênuo. O amor cristão sabe quem realmente precisa ou não precisa. Portanto, de acordo com o texto, Paulo está falando de necessidades reais. Paulo está falando de irmãos e irmãs que passam por privações, devido a contingências da vida. Às vezes devido a uma fatalidade, a uma crise sem precedentes, a uma perda inflacionária que reduz o nosso poder de compra, às vezes devido a um desemprego, coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. Então, nesses casos, Paulo está dizendo que nós temos a responsabilidade de suprir as necessidades reais uns dos outros, porque nós somos uma família. E como eu sempre digo, se existe uma família na nossa igreja local passando por algum tipo de privação, isso envergonha o Evangelho de Jesus, porque nós somos uma família. Portanto, se você tomou conhecimento de que alguma família da nossa igreja está passando por algum tipo de privação, traga isso ao conhecimento dos pastores, traga isso ao nosso conhecimento com discrição, porque é responsabilidade nossa, e nós não podemos envergonhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós somos uma família, nós precisamos perseverar juntos em unidade até a vinda gloriosa do nosso Senhor. Então a dor que dói em você precisa doer em mim também. Somos um mesmo corpo. Ainda no verso 13, parte B, Paulo diz: pratiquem a hospitalidade. Todo cristão deve ser hospitaleiro. Se com os necessitados devemos ser generosos, com os visitantes e estrangeiros devemos ser hospitaleiros. E aí eu te pergunto: você gosta de receber pessoas em sua casa? Para ter um tempo de mesa? Para comer um pão de queijo com um café quentinho, Gelima? Gosta, Keina? Eu sei que você gosta. Você gosta de receber pessoas em sua casa, de hospedar pessoas no seu lar? O comentarista bíblico, William MacDonald, disse o seguinte, abre aspas: a hospitalidade é uma arte esquecida. Casas e apartamentos pequenos são usados como desculpa para não receber cristãos de passagem pela cidade. Talvez nossa vontade seja nos esquivar do trabalho e da inconveniência de hospedar alguém, mas nos esquecemos que receber filhos de Deus é como receber o próprio Senhor. Nossa casa deve ser como o lar em Betânia, onde Jesus gostava de tanto ficar. Gostava tanto de ficar. Fecha aspas. Então tenha alegria de receber pessoas em sua casa. Tenha alegria em servir pessoas com o que Deus tem te dado. Seja hospitaleiro. Isso é fundamental para as nossas relações. Como eu disse de manhã, eu ouvi de um homem muito sábio, que se você quer resolver um problema com alguém, compre uma pizza. Convida essa pessoa para comer uma pizza com você na sua casa, se assente à mesa, olhe nos olhos. É assim que a gente resolve problemas. De forma relacional. Olhando nos olhos, estando à mesa, comendo juntos, porque somos família. Família resolve coisas assim. E precisamos disso. Versículo 14, Paulo diz o seguinte:
Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem. E não amaldiçoem. E eu disse de manhã, poxa, será que esse versículo está certo? Será que não houve um erro de cópia? A Bíblia está mandando eu abençoar quem está me perseguindo? Meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo que a palavra de Deus nos diz. E a explicação desse versículo é simples. O crente deve desejar o bem daqueles que lhe desejam o mal. O crente deve abençoar aqueles que lhe perseguem. Por quê? Porque esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, você vai perceber que Cristo foi humilhado, ele foi espancado, cuspiram em sua face, o pregaram numa cruz, e ao invés de amaldiçoá-los, Jesus intercedeu por eles. Então Cristo nos deu o exemplo para nós podermos copiá-lo. Então, se tem alguém te perseguindo, abençoe essa pessoa. Porque assim, mas você vai estar fazendo papel de bobo. Não, você vai estar mais parecido com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Versículo 15, Paulo fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E aqui, se alegrar com a alegria do irmão é uma expressão de amor. Se entristecer com a tristeza do irmão é uma expressão de amor. No entanto, a gente sabe que nem sempre é assim, né, meus irmãos? Por exemplo, aquela irmã, a fulana, arruma um namorado. E você que está solteira, pensa com cara de deboche: Senhor, por que ela e não eu? Irmã, você tinha que se alegrar com ela. É a alegria dela, então, alegrar uns com os outros. Ou então, se um irmão está feliz porque comprou um carro novo, uma casa nova, e você diz: exibido, está querendo aparecer. Quando não nos alegramos com o nosso irmão, é porque provavelmente estamos com inveja. Lembra da história lá de Lucas 15, do filho pródigo? Quando o filho pródigo ele volta para casa e o pai faz uma festa para ele, o que o irmão mais velho fez? Ficou feliz também? Não, não ficou. Ficou ali indignado, né? Poxa, eu estou aqui servindo meu pai, fazendo tudo, nunca fizeram um churrasco para mim. Agora meu irmão que está com a vida toda bagunçada, volta para casa e fazem um churrasco para ele. Então, às vezes, a gente não pode permitir que o nosso coração seja dominado por esse sentimento, assim como o do irmão mais velho, que não consegue se alegrar com a alegria do próximo. E isso não faz sentido para nós que somos o corpo de Cristo. Pior ainda é quando não conseguimos chorar com nossos irmãos. Por exemplo, quando o seu irmão tropeça ou está enfrentando um momento difícil, ao invés de você compadecer, você diz: bem feito, falei que não ia dar certo, é bom que ele aprenda uma lição. Bom, isso não é o nosso comportamento. Não é exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Então preste atenção. Quando Paulo nos diz para alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, isso simboliza o que é de fato pertencer a uma família. Se você é um irmão para mim, eu devo, biblicamente, me alegrar com as suas vitórias e também chorar com as suas dores. Porque a sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza é a minha tristeza, e vice-versa. O que dói em você, dói em mim. E o que você celebra, eu também celebro, porque pertencemos à mesma família. Somos membros do mesmo corpo, filhos do mesmo Pai. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é consciência de corpo de Cristo. Assim, quando você na sua casa bate o dedinho do pé na quina da porta, e aquilo dói demais, só que aquilo não dói só no dedinho, você sente aquilo no seu corpo. É isso que deve acontecer com a igreja. A sua dor precisa doer em mim também, porque se a sua dor não dói em mim, é porque eu não estou tão conectado no corpo como eu deveria. Eu estou fora, como diz o pastor Ricardo, eu não estou amalgamado, eu não estou unido. Então eu preciso me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque se um sofre, todos sofrem. E se um é vitorioso, se um se alegra, todos também se alegram, porque somos filhos do mesmo Pai. O versículo 16, parte A, Paulo diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: que haja harmonia entre vocês. Tenham o mesmo modo de pensar.
E aqui no caso, ter o mesmo modo de pensar não é ter uma mentalidade alienada. Não significa que nós teremos as mesmas opiniões sobre assuntos não essenciais. O que Paulo está ordenando é que tenhamos um alinhamento de pensamento a partir do Evangelho. Isso é harmonia. Portanto, ter o mesmo modo de pensar não significa que concordaremos em todos os assuntos, mas significa que até nas nossas discordâncias sempre teremos as mesmas atitudes de Cristo. Podemos até discordar em assuntos secundários, mas naquilo que for fundamental ao Evangelho, nós seremos unânimes. E ainda no verso 16, parte B, Paulo diz: em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Resumindo, o que Paulo está dizendo é: viva humildemente. É isso que ele está nos ensinando. Viva humildemente, copie o caráter manso e humilde do nosso Senhor Jesus. O que ele está dizendo é: se relacione com pessoas que são mais simples do que você, e não pense que você é alguém que sabe de todas as coisas. Viva humildemente. Eu disse de manhã que eu me recordei quando estava ensinando uma das minhas filhas uma lição de casa sobre rotação e translação do planeta Terra, né? E a gente se recorda que a rotação é quando a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, enquanto a translação é as voltas que a Terra dá ao redor do Sol. E ao ensinar isso para ela ali durante a lição de casa, eu entendi que existem também dois crentes, Danilo: o crente rotação e o crente translação. O crente rotação, Mateus, é aquele que acha que tudo gira em torno de si mesmo, ele se acha o centro. Mas existem os crentes maduros, os crentes translação, que entenderam que tudo gira em torno do sol da justiça, que é Jesus Cristo, porque Ele é o centro e não a gente. Então o que Paulo está pedindo a nós no verso 16, parte B, é que vivamos humildemente, copiando o caráter de Cristo, que é manso e humilde de coração. Bom, até nesse bloco é nítido perceber que Paulo está falando de relações eclesiásticas entre os irmãos na fé. E quando chega no verso 17 até o verso 21, parece que ele muda o tom da conversa. Por mais que ele esteja falando de relacionamentos transformados, mas ele começa agora a falar da nossa relação com pessoas ingostáveis, da nossa relação com aqueles que nos perseguem, que falam mal a nosso respeito, daqueles que não querem se aproximar de nós por uma reconciliação, por um relacionamento saudável. Então Paulo traz a nós instruções do verso 17 ao 21, e eu quero ler mais uma vez todos esses versos com vocês. Ele diz assim a partir do 17: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui ele está nos ensinando como que a gente se relaciona com inimigos, com pessoas que não querem contato, aproximação. Bom, eu quero citar pelo menos 3 coisas. A primeira delas, Paulo está dizendo que, se possível, no que depender de nós, devemos viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, o cristão não foi chamado para ser um encrenqueiro. Vou repetir para você que usa Instagram: o cristão não foi chamado para ser um encrenqueiro, não foi chamado para ser um gerador de conflito. Somos chamados para ser pacificadores, de acordo com o ensino de Cristo no Sermão da Montanha. Nós não fomos chamados para jogar lenha na fogueira, mas para apagar qualquer foco de incêndio nos relacionamentos. Somos pacificadores. Segunda coisa, Paulo diz que não devemos fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, não devemos ser vingativos. Portanto, você não é um Avenger. Devemos resistir ao desejo de sermos vingativos, porque a vingança é uma prerrogativa de Deus e não cabe a nós interferir. Ele fará isso no tempo certo, de forma certa e santa. Portanto, eu e você não temos autoridade para usurpar o ofício divino da vingança. A vingança pertence ao Senhor.
Então, no tempo presente, descanse o seu coração, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor retribuirá. Ele é quem fará toda a justiça. E nós confiamos na soberania dele, ele não falha. Ele é justo, ele é reto, ele é santo, ele é perfeito. E em terceiro lugar, Paulo nos orienta: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se você foi insultado por alguém, não devolva o insulto. Se você foi ofendido, não devolva a ofensa. Se falaram mal de você, não fale mal dessa pessoa de volta. Se você foi prejudicado de alguma maneira, não retribua na mesma moeda. Não pague o mal com o mal. Porque todas as vezes que pagamos com a mesma moeda, isso significa que o mal nos venceu. Pagar o mal com o mal é fortalecer o império da maldade. Então, se existe alguém brigando com você por causa de coisas pequenas, mostre a ela a grandeza da sua alma. E não permita que a maldade do outro se torne o seu padrão de conduta. Não permita que a maldade alheia determine o seu comportamento cristão. Porque quem te governa não é a maldade. Quem te governa é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o crente, pelo poder do Espírito Santo, ele vence o mal com o bem. Porque a graça sempre triunfa sobre a maldade. Então, o Espírito de Deus nos ajuda a fazer aquilo que a gente não consegue fazer por si só. Porque na nossa carne a gente quer pagar com a mesma moeda. A gente quer que a pessoa sinta, no mesmo grau de intensidade, tudo aquilo que nós experimentamos. Mas o Espírito de Deus nos capacita a sermos parecidos com o Filho de Deus, com Cristo, a vencer o mal com o bem. É assim que nós nos comportamos diante de pessoas que não querem se aproximar de nós e vivem nos perseguindo. Bom, eu quero concluir essa mensagem dizendo que a nossa vida com Deus precisa tocar e transformar todos os nossos relacionamentos. Porque a forma com que tratamos as pessoas diz muito sobre o Deus que nós servimos. Se nós, de fato, amamos a Deus de todo o nosso coração, essa fé que temos precisa tocar aqueles que convivem conosco. E por isso a pergunta que eu faço a vocês nessa noite é que as pessoas à sua volta conseguem perceber e receber o amor de Deus através da sua vida? Ou elas têm recebido outras coisas divergentes desse amor divino? As pessoas se sentem abençoadas pelo fato de conviver com você? A qualidade dos seus relacionamentos é compatível com o Evangelho que nos redimiu graciosamente um dia? Porque o Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos transformou. O Evangelho nos deu uma nova natureza, e isso precisa tocar todas as nossas relações para a glória de Deus Pai, porque somente uma experiência real com o Evangelho pode transformar nossas relações. Somente alguém que já teve um encontro real com Jesus Cristo consegue refletir o caráter dele em qualquer relacionamento para a glória de Deus Pai. Por isso, nessa noite eu quero encerrar fazendo 2 desafios a toda a igreja, e eu queria que você recebesse esse desafio assim de coração aberto. E o primeiro desafio é que, se porventura existe alguém, em qualquer segmento, seja no trabalho, seja na família, não sei, na vizinhança, se existe alguém te perseguindo, se existe alguém te fazendo mal, te prejudicando, ore a Deus e peça que Ele te dê graça para abençoar essa pessoa. Que Ele te dê força, misericórdia, sabedoria, bondade para poder liberar perdão e vencer esse mal com o bem. Experimente fazer isso. Comece a orar todos os dias por essa pessoa, e você vai perceber que ao passar dos dias, alguma coisa vai mudar dentro de você. Dentro de você, à medida que você vai orando, dizendo: Deus, abençoe essa pessoa, prospere essa pessoa, Pai, que a Tua graça esteja sobre ela, que o Senhor alcance essa pessoa com a Tua misericórdia. Comece a orar por essa pessoa, e você vai ver algo mudando em você, no seu coração, onde o seu coração vai recebendo mais do caráter de Jesus Cristo, e muita coisa vai mudar na sua vida. Então eu faço esse desafio: tem alguém te perseguindo, tem alguém te prejudicando, comece a orar por essa pessoa. Ore com verdade, ore com sinceridade. Ah, pastor, mas eu não quero ser hipócrita, porque eu estou cheio de ódio por essa pessoa. Lembra do que eu disse? Fazer o que deve ser feito, fazer aquilo que a Bíblia nos manda, mesmo com indisposição no coração, não é hipocrisia, é obediência à palavra de Deus.
é batalha espiritual com o nosso próprio coração. E nós precisamos fazer isso. E o Espírito Santo habita na sua vida, ele te capacita a fazer isso. Então eu lanço esse primeiro desafio. O segundo desafio que eu quero repartir com toda a igreja, e me incluo nele, eu gostaria que, nesse momento, você pensasse num irmão na fé, que está precisando de você agora. Numa pessoa que você sabe que está precisando da sua ajuda. Aqui na igreja, quem sabe? Alguém que esteja talvez enfermo, alguém que talvez esteja desorientado, necessitado, aflito por algum motivo, alguém que talvez esteja desviado do Evangelho, ou desanimado na fé. Pense em alguém, e ore por essa pessoa que Deus trouxe ao seu coração, e reflita na seguinte questão: como é que, de maneira prática, eu vou demonstrar amor por essa pessoa durante essa semana ainda? Se Deus trouxe alguém ao seu coração, aos seus pensamentos, faça esse desafio. Ainda nessa semana, como é que na prática eu vou demonstrar o amor de Deus, um fragmento do amor divino para essa pessoa de uma forma prática? Quem sabe Deus vai te conduzir a mandar uma mensagem que seja, a dar um abraço sincero. Quem sabe convidar essa pessoa para um jantar na sua casa e ter um tempo de mesa. Quem sabe é uma visita no hospital que você vai fazer a alguém que está enfermo. Não sei. Se Deus trouxe alguém no seu coração, que nessa semana você seja expressão do amor de Deus de forma prática, sobre a vida desse alguém que Ele trouxe ao seu coração, ao seu pensamento, porque nós somos família. Então saia daqui decidido. Até domingo que vem o meu irmão vai experimentar um traço do amor de Deus através de mim, através da minha vida. E eu creio que isso vai fortalecer ainda mais os nossos relacionamentos, vai fortalecer ainda mais a unidade da igreja como um todo, porque nós nos importamos uns com os outros. E isso não pode ser um jargão na nossa boca, apenas. Tem que ser real, tem que partir para a realidade. Quem sabe nessa semana você vai receber pessoas para um café da tarde, para um café com pão de queijo, aonde você vai ter a graça de Deus de ser um suporte na vida do seu irmão, que está precisando ser ouvido. Quem sabe está precisando abrir o coração, está precisando desabafar, está gritando por socorro com a boca fechada. E você vai ser instrumento de Deus para acolher, para receber, para abraçar. Porque somos família, somos corpo. E que as nossas mesas estejam cheias da família da fé, de conversas, de abrir coração, de cura, de restauração, de reconciliação, de amor não fingido. Que possamos amar uns aos outros, suprir as necessidades uns dos outros, porque nós somos família de Deus. Se você puder ficar de pé nesse momento, fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade revelada a nós nessa noite. Te agradecemos pela simplicidade da tua palavra, mas que nos traz verdades profundas, que nos transformam por completo, Pai. Te suplicamos nessa noite que o Senhor venha transformar todos os nossos relacionamentos, começando pela nossa casa, Pai. Transforme a relação daqueles que são casados, marido e esposa. Transforme, Pai, o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos de sangue. Transforma, Senhor, as relações comunitárias na igreja local, nos pequenos grupos, porque nós somos chamados para viver em unidade, em comunhão, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos sensibilidade e empatia para reconhecer que o nosso irmão tem uma dor, e a dor dele precisa doer em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, Pai. Aquece o nosso coração, que sejamos crentes fervorosos, porque um crente cheio do Teu Espírito, ele consegue acolher melhor aquele que necessita, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir muitos e muitos testemunhos, que vão nascer de ambientes de simplicidade, aonde no repartir de um café e um pão de queijo, vidas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas, Pai. Reconciliações serão reais,
para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, que essa palavra ministrada seja real nas nossas relações, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Vamos declarar isso ao Senhor? Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Se você tiver liberdade, abrace alguém que está do seu lado. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu sangue que nos une, ó Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.